Joás, o rei que foi salvo por Deus e depois o abandonou. Há histórias na Bíblia que nos enchem de esperança e há histórias que nos partem o coração. A história do rei Joás é as duas coisas ao mesmo tempo. É a história de um menino escondido para sobreviver, de um rei ungido na casa de Deus, de um reinado que começou com glória e terminou com traição, de um homem que recebeu tudo do Senhor e no final virou as costas para ele. E talvez o detalhe mais perturbador de tudo seja este: Joás não era um homem mau desde o início. Ele era, por um tempo, um dos reis mais fiéis que Judá já havia visto. Para entender a história de Joás, precisamos voltar um pouco. O reino de Judá vivia um momento de crise profunda. A rainha Atalia, filha do famoso e ímpio rei Acabe de Israel, havia assumido o trono depois da morte de seu filho, o rei Acasias. Mas Atalia não queria apenas reinar. Ela queria eliminar toda a linhagem real de Davi, para garantir que ninguém pudesse contestar seu poder. E foi exatamente isso que ela fez. Ela ordenou a morte de todos os príncipes do reino, os filhos e netos da família real. Uma chacina fria e calculada dentro dos próprios muros do palácio. Mas alguém escapou. Jeuzeba, irmã do rei Acasias e esposa do sumo sacerdote Joiada, agiu com coragem e rapidez. No meio do massacre, ela pegou o pequeno Joás, que na época tinha apenas 1 ano de vida, e o escondeu. Onde? No templo do Senhor. Por 6 anos, o único herdeiro legítimo do trono de Davi viveu escondido dentro da casa de Deus, enquanto Atalia reinava sobre Judá sem saber que a linhagem que ela tentara exterminar ainda respirava. 6 anos de silêncio, 6 anos de proteção divina. E então chegou o momento. Joiada, o sumo sacerdote, era um homem de Deus e também um homem de ação. Quando considerou que o tempo era certo, ele convocou os capitães do exército, os levitas e os líderes do povo. Eles lhes revelou o segredo que havia guardado por 6 longos anos. O príncipe Joás estava vivo. O plano foi traçado com cuidado. Os soldados foram posicionados estrategicamente ao redor do templo. As armas foram distribuídas e, no momento marcado, o pequeno Joás foi apresentado ao povo. A coroa foi colocada sobre a sua cabeça. O testemunho, a lei de Deus, foi colocado em suas mãos. E Joiada o ungiu rei diante de todo o povo, que aplaudiu e gritou: "Viva o rei!" O barulho chegou até Atalia. Ela correu ao templo e, ao ver a cena, o menino de pé junto à coluna, a coroa, os capitães, o povo, rasgou as próprias vestes e gritou: "Traição! Traição!" Mas era tarde demais. Atalia foi retirada do templo e executada. O menino que havia sido escondido por 6 anos agora era o rei de Judá. Joás tinha 7 anos de idade. E por um longo tempo ele foi um bom rei. A Bíblia nos diz em 2 Reis 12 e 2 Crônicas 24 que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor durante todos os dias em que sacerdote Joiada o instruiu. Essa frase é importante, preste atenção nela. Durante todos os dias em que Joiada o instruiu. Joás tinha um mentor, um pai espiritual, um homem que o havia salvo quando bebê, que o criou no templo, que havia arriscado a própria vida para restaurar a linhagem de Davi. Sob a influência de Joiada, Joás tomou uma das decisões mais marcantes de seu reinado, a restauração do templo de Salomão. O templo havia sido negligenciado e danificado ao longo dos anos. Joás ordenou que as ofertas do povo fossem direcionadas para sua reconstrução. Organizou os sacerdotes e levitas. Estabeleceu uma caixa de ofertas na entrada do templo, que o povo encheu de alegria. O templo foi restaurado. A adoração foi restabelecida. Por décadas, Joás reinou com fidelidade. E então, Joiada morreu. Joiada tinha 130 anos quando faleceu, uma vida extraordinariamente longa, e tão grande foi seu legado que ele foi sepultado entre os reis, na cidade de Davi, uma honra raramente concedida a alguém que não era da família real.
Mas com a morte de Joiada, algo mudou em Joás. Os líderes de Judá, príncipes, nobres, homens de influência, vieram ao rei com palavras suaves e losingeiras. E Joás, que por décadas se apoiava na sabedoria do sacerdote, agora se viu sozinho diante das vozes do mundo. Ele os ouviu, e foram essas vozes que o destruíram. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas 24 que os líderes de Judá abandonaram o templo do Senhor e voltaram a servir aos ídolos, e que o rei Joás foi junto com eles. O mesmo homem que havia restaurado o templo agora permitia que o povo profanasse o que havia sido santificado. Deus, em sua misericórdia, enviou profetas para chamar o povo a arrependimento, mas não foram ouvidos. E então, Deus enviou alguém ainda mais próximo. Ele enviou Zacarias. Zacarias era filho de Joiada, o mesmo sacerdote que havia salvo a vida de Joás quando bebê, que o criou no templo, que havia arriscado a própria vida para restaurar a linhagem de Davi. Zacarias estava cheio do Espírito de Deus. Ele se pôs diante do povo e declarou as palavras do Senhor com clareza e coragem. Por que transgredis os mandamentos do Senhor? Não prosperareis, porque abandonastes o Senhor. Ele também vos abandonará. Eram palavras de advertência, palavras de amor, palavras de um homem que representava tudo o que Joás devia ao seu passado. Joás ouviu e ordenou a morte de Zacarias. O filho do homem que havia salvo a vida de Joás foi apedrejado até a morte, no pátio do templo, o mesmo templo que Joás havia restaurado. E nas últimas palavras de Zacarias, registradas na Bíblia, ele disse: "O Senhor o verá e o vingará." A vingança não demorou. No mesmo ano, o exército da Síria subiu contra Judá. Um pequeno contingente sírio derrotou um grande exército de Judá, o que a Bíblia descreve como consequência direta do abandono do Senhor pelo povo e pelo rei. Joás foi ferido na batalha, e então vieram seus próprios servos. 2 homens, Zabade e Jeozabde, conspiraram contra o rei e o assassinaram quando ele estava doente no leito. O rei que havia sido salvo milagrosamente quando bebê, o rei que havia restaurado o templo, o rei que mandou matar o filho do seu Salvador, morreu não em batalha, não diante de um exército inimigo, morreu nas mãos de seus próprios servos. E a Bíblia registra algo que dói de ler. Joás não foi sepultado no sepulcro dos reis. Aquele que havia sido ungido com tanta glória, cercado de honra, restaurado por Deus, não recebeu a honra de ser enterrado entre os seus antepassados. Enquanto Joiada, o sacerdote, o homem fiel, foi sepultado entre os reis. 2 vidas, 2 legados, 2 túmulos. A história de Joás nos deixa com uma pergunta que ressoa muito além do seu tempo. O que acontece com o coração quando perde a sua âncora espiritual? Joás não caiu da noite para o dia. Ele não acordou um dia e decidiu abandonar a Deus. O processo foi lento, silencioso, progressivo. Primeiro, ele perdeu seu mentor. Depois, ele ouviu as vozes erradas. Depois, ele tolerou o que antes não toleraria. Depois, ele silenciou quem deveria ter ouvido. E quando percebeu, já estava longe demais. A Bíblia não conta essa história para nos assustar. Ela conta para nos avisar, para nos lembrar da importância de ter pessoas fiéis ao nosso lado, para nos lembrar que a fidelidade não é um evento, é uma escolha diária, para nos lembrar que não basta começar bem, é preciso terminar bem. E a pergunta que fica para cada um de nós é esta: quem são os Joiadas na sua vida? Quem são as pessoas que falam a verdade para você mesmo quando dói? Guarde-as, ouça-as, honre-as, porque o dia em que você deixar de ouvi-las pode ser o começo do fim de algo que Deus havia construído em você.